Mas qualquer coisa você me manda mensagem, tá? Tá bom. Eu não sei qual vai ser Posso o meu. liberar? Pode liberar. Galera, vou liberar então, tá bom? Comecei. A natureza é nossa inspiração. Excelência é nossa paixão. Tudo o que fazemos é para dar à natureza sua melhor oportunidade. Nossa tecnologia patenteada Glimatrix imita o ciclo de colágeno natural de nosso corpo. Glimatrix ativa os produtos Ossix para regeneração óssea e tecidual guiada. Glimatrix é clinicamente comprovado e tema de mais de 100 publicações científicas. Tem extensa experiência clínica global, com centenas de milhares de procedimentos ao longo de décadas. Vejamos mais de perto. Primeiro, se extrai o colágeno suíno tipo 1 natural. Depois, o colágeno de hélice tripla molecular é liberado e extraído, e então purificado. Depois, com tratamento enzimático, se elimina os telopeptídeos imunogênicos. Durante a fibrilação, finas fibrilas se agrupam formando fibras de colágeno. Finalmente, Glimatrix utiliza açúcar não tóxico de ocorrência natural como agente reticulante. O colágeno polimérico é então reconstituído para servir de núcleo para as soluções regenerativas Ossix. Glimatrix é totalmente bioprogramável, permitindo criar biomateriais duráveis com estabilidade aprimorada e propriedades especializadas úteis aos produtos Ossix. Conheça nossas soluções para a regeneração óssea e tecidual guiada. Ossix Plus, Ossix Volumax e Ossix Bone, o novo membro da nossa família. Glimatrix ativa o Ossix Plus, a única membrana ossificante resistente à degradação quando exposta e que mantém a função de barreira por 6 meses. Ossix Volumax é uma exclusiva estrutura de colágeno volumizante e ossificante. A esponja de colágeno ossificante Ossix Bone estimula o osso verdadeiro sem resíduos. As soluções regenerativas Ossix são usadas numa ampla gama de indicações, de procedimentos de rotina a casos complicados. Boa noite a todos. Meu nome é Nathalie Rodrigues, eu faço parte do marketing da Dentsply Sirona, sou responsável pela categoria de implantes e biomateriais, e é um prazer recebê-los aqui hoje em mais uma sessão de webinar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns casos realizados com o nosso biomaterial Ossix, e já já a Cristina vai apresentar o Dr. Ivan. Mas só para dar um pano de fundo para vocês sobre a nossa empresa, né? Então, a Dentsply Sirona é uma empresa focada em produtos odontológicos de A a Z, né? Então, temos produtos em todas as categorias e nós estamos presentes em mais de 40 países. Como uma empresa focada em categorias, a gente investe pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, são mais de 300 pesquisadores, engenheiros e desenvolvedores, trabalhando arduamente para pensar em produtos que possa facilitar a rotina clínica de todos os dentistas ao redor do mundo. Nós estamos aí numa edição especial, amanhã é oficialmente no Brasil realizado a Black Friday, né? Então a gente já está desde o início da semana com algumas ações promocionais de Black Friday. Não deixem de conferir as nossas opções promocionais com os nossos consultores, pois temos alguns produtos que estão com os melhores preços do ano de 2023. Então são propostas bem interessantes.
E fiquem atentos durante toda a nossa apresentação, durante toda a explicação do Dr. Ivan. Nós vamos receber perguntas no botãozinho de Q&A aí que tem disponível no Zoom. E vamos elencar as melhores perguntas. A que for selecionada como a pergunta mais bem elaborada, a gente vai presentear com um copo tipo Stanley da nossa marca Ossix. E agora eu passo a palavra para a doutora Cristina. Obrigada, Nath. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Cristina, responsável pela área de educação clínica dos implantes e do biomaterial da Dentsply Sirona. Hoje, então, a gente tem nosso último webinar do ano para fechar com chave de ouro com o Dr. Ivan. Dr. Ivan, que já é nosso parceiro a longa data, né, Ivan? Ele é doutor em periodontia pela UNG aqui de São Paulo e mestre em dietética e metabolismo pela UFSC, né, Santa Catarina, e está com a gente já há um tempão, desde de Ânquilos lá atrás e agora com biomateriais. Então, Ivan, obrigada mais uma vez por estar com a gente. Vou deixar aqui você para abrir e fechar esse ano, né? Para abrir o webinar e fechar esse ano com chave de ouro. Só reforçando o que a Nathalie falou, então a gente tem o botãozinho de Q&A, que são para as perguntas. Então, qualquer pergunta que você quiser fazer para o Dr. Ivan ao longo da apresentação, pode apertar ali e escrever que a gente vai estar aqui monitorando e passaremos as perguntas para ele, tá bom? Obrigada, Ivan, com você. Boa noite, obrigado, Cris. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar aqui. E como a gente está num webinar, e acredito que seja bem informal essa nossa conversa hoje, vamos combinar que se vocês tiverem alguma dúvida, pode interromper na hora que vocês quiserem, tá? Dentro de um caso clínico, uma dúvida sobre o que eu fiz, qual o procedimento. Essencialmente, hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com os materiais da Ossix e casos que eu realizei aqui no consultório, casos que a gente tem desenvolvido também no nosso curso de especialização aqui em Florianópolis. Quero compartilhar com vocês também esses casos, onde a gente está usando as soluções Ossix para a substituição do enxerto tecido conjuntivo, tá? Eu vou fazer uma breve introdução a respeito desse material, que talvez muitos de vocês não sabem o que é isso, né? E eu vou dar também o meu testemunho daquilo a expectativa de quando eu fui convidado para saber o que era o Ossix, né? Eu fui convidado para poder conhecer o Ossix na época de pandemia. Vou contar essa história para vocês. E realmente a gente adquire algumas resistências em relação a biomateriais, em relação aos implantes, que o dentista, às vezes, ele é difícil de trocar de biomaterial, a não ser que realmente a gente veja a parte científica, veja os estudos, teste esse material na clínica e se convença de que é realmente uma coisa muito boa para o nosso paciente. E eu vou tentar passar isso para vocês. Então, a gente vai falar sobre função e forma. O que está acontecendo hoje, atualmente, em relação aos novos biomateriais? Então, o objetivo nosso, essencialmente, hoje é, primeiro, fazer uma breve apresentação da tecnologia Glimatrix, né? Falar um pouquinho sobre essa tecnologia que talvez muitos de vocês não conheçam. Acredito que grande parte que já está aqui já me segue, já me acompanha, então conhece alguma coisa sobre isso. Mostrar a facilidade, a eficiência dos produtos nas regenerações ósseas, então nas reconstruções, vou mostrar casos meus de reconstruções, casos que não davam para colocar implantes e que a gente reconstruiu antes, e depois colocamos os implantes. Eu quero apresentar toda essa casuística minha, que tem aproximadamente aí uns 2 anos. E o último objetivo é tentar mostrar que é possível substituir o enxerto de tecido conjuntivo pelo Ossix Volumax, que é um dos produtos que a gente vai comentar hoje aqui, que talvez seja o ouro, que não existe nada igual aí no mercado, né? Essa matriz colágeno não existe nada igual, e é isso que a gente quer tentar mostrar. O papel dele na substituição do enxerto de tecido conjuntivo. Ok? Aqui as minhas mídias sociais, se vocês quiserem me seguir, é só copiar aí o código, né?
alguns já me seguem. Tem uns vídeos aqui no YouTube também relacionados a OSSIX também, muitos deles eu vou apresentar aqui também. Então, se vocês quiserem rever os vídeos, está aqui no meu canal do YouTube. Tá? O meu canal do YouTube é o meu nome, Ivan Borges JR. Tenho também à direita da tela aqui, vocês vão ver um Instagram, que é o Periodontia Estética, que é só sobre periodontia, implantes, e muitas das publicações também estão relacionadas ao OSSIX. Então, gente, ó, isso aqui é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Quando eu fui convidado para falar para ouvir sobre OSSIX, em pleno final da pandemia, a Dentsply me convidou para ir lá no México junto com outros profissionais do Brasil. E foi tão interessante que exatamente no dia que eu ia viajar, tinha um representante aqui de uma concorrente da Geistlich, né, de biomateriais, e eu falei pro representante, que é bem meu amigo, eu falei assim, dificilmente algum biomaterial, especialmente para substituto ósseo, bateria o BIOS, né? E aí, eu realmente caí do cavalo, né? Eu realmente tive que dar minha mão à palmatória, porque aquela coisa que aconteceu exatamente no livro que eu li fala isso. Uma vez que a gente aceita algo como verdadeiro, raramente a gente dá o trabalho de questionar essa verdade. E é exatamente aquilo que eu estava falando antes para vocês. Quando a gente está acostumado com o sistema, acha que aquilo é verdadeiro, que é o melhor sistema do mundo, e às vezes a gente é resistente em usar um outro biomaterial. E isso que aconteceu, né? Então, realmente fez sentido para mim. Eu aprendi muita coisa lá e venho aprendendo, e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, olha só, todos esses casos que vocês estão vendo aqui, de casos anteriores, são meus. São todos meus. Muitos desses aqui são implantes ânquilos, vocês estão vendo aqui, né? Vocês estão vendo pelos pilares. E vejam ali, na região do sulco gengival, pequenas partículas sendo expulsas. Todos esses casos aqui foram utilizados o BIOS. Tá? Então, ou seja, o BIOS é um osso de origem bovina. E essas partículas eu quero mostrar para vocês, elas saem muitas vezes, quem faz aqui esses enxertos normalmente observa esse tipo de padrão. E eu conversando, né, com o Paulo Fernando de Carvalho, que é grande meu amigo ali do Implante Pério, ele falou para mim, Ivan, isso é normal, né? É normal, mas será que é legal? Será que é correto acontecer isso? Por que acontece esse padrão? Essas partículas saindo pelo sulco, às vezes saindo até pela vestibular, dependendo do fenótipo do paciente. E aí eu pergunto para vocês, será que isso aí é normal? Né? Será que isso é interessante, sob o ponto de vista de ter um processo, talvez, inflamatório numa região estética? Será que não pode comprometer a minha reconstrução estética? Né? Essa é uma pergunta que eu faço. E como que eu posso evitar esse tipo de problema? Né? Como que eu posso evitar esse tipo de problema? Então, certamente a gente não deveria optar por esse tipo de produto quando eu quero que o biomaterial estabeleça esse tipo de padrão aqui. Ó. Por exemplo, quando eu vou fazer a minha reabertura ou instalar o meu implante, né, eu vejo que tem um pequeno grânulo sendo expulso, como vocês estão vendo à direita da tela. Ou um caso tipo desse caso aqui, esse aqui é um planejamento feito no Blue Sky, foi feito um paciente que eu reconstruí, uma região que não tinha osso, e foi utilizado o BIOS. E veja que na hora de fazer a fresagem, essa é a última broca do implante Ankylus, que é a conical rimmer, que é tipo de um countersink. Veja aquele osso ali na vestibular. Vocês conseguem perceber aquele osso? Aquilo ali não é osso do paciente. Aquilo ali é o biomaterial. Né? Vocês vejam que ele solta, ele é diferente do osso do paciente. Viram a diferença? Então, será que é isso que eu quero para o meu paciente? Né? Então, o que a gente vai falar? Né? Certamente a gente não deveria optar por esse tipo de biomaterial que mostra, que vou mostrar para vocês, obviamente, que não é o osso do paciente. Então, essa apresentação ela vai demonstrar o porquê que as soluções ósseas são a escolha ideal para as reconstruções e as regenerações.
Ok? Então, por que a gente deve escolher o OSSEX? Primeiro, existem resultados a longo prazo, descritos na literatura, existem quase 200 artigos sobre OSSEX, tanto o OSSEX Bone, Volumax, quanto o OSSEX Plus, que são os 3 tipos de materiais. Ele realmente promove osso com sistema de Havers, canais de Volkmann, aquele padrão ósseo, que é o padrão ósseo do próprio paciente, não grânulos envoltos com osso do paciente. E existe uma diferença muito grande em parte histológica quando a gente fala de osso do próprio paciente e partículas envoltas com o osso do paciente. Produtos de colágeno ossificante. Então, uma coisa interessante é que a própria membrana, a OSSEX Plus, ela ossifica, assim como o OSSEX Volumax, que é uma matriz colágeno, ela também se ossifica. Assim como o OSSEX Bone, que é a esponja de osso com microesferas de hidroxiapatita, ela também ossifica. Compatível com os tecidos, né? Então, tanto com o tecido mole quanto o tecido ósseo são compatíveis. E eu quero explicar isso para vocês. A gente apresentou no início um vídeo de como que funciona a fabricação, e se vocês notaram, a fabricação ela está relacionada à remoção de telepeptídeos que garantem a diferenciação do biomaterial em relação às espécies. Ou seja, quando eu faço a remoção dos telepeptídeos, eu realmente descaracterizo aquela origem, né, de suíno. Então, aquele material que foi originado do suíno não é mais suíno porque ele foi mexido do ponto de vista estrutural, biológico, lá na molécula do biomaterial. Ele é um manuseio conveniente e intuitivo, simples de ser usado, porém com algumas particularidades, isso que a gente vai conversar também. Ele é tolerante a complicações pelo fato de estar exposto a esse tipo de membrana, ou até mesmo o OSSEX Bone, se ele ficar exposto, ele acaba não sendo reabsorvido, pois ele é resistente à ação de enzimas do tipo colagenase, e auxilia na adesão dos pacientes, porque muitos dos pacientes, às vezes, muitas vezes ainda na clínica, não querem remover tecido conjuntivo, não querem remover o osso do ramo, ou do mento, ou de outra região extrabucal. E promove resultados ideais, aquilo que a gente vai ver na sequência. Então, o sucesso da regeneração óssea guiada, da regeneração tecidual guiada a longo prazo, ela depende de alguns fatores, né, de algumas características importantes. E para isso a gente precisa ter materiais compatíveis, seguros e, né, transformar esses biomateriais, sem deixar resquícios, em materiais em osso do próprio paciente, né, ou tecido do próprio paciente. Então, por exemplo, esse aqui é um caso que foi utilizado OSSEX Volumax e OSSEX Bone, e houve uma exposição, né, e o que acontece? Mesmo expondo, a gente tem uma alta tolerância a essa complicação, né? Não houve uma reabsorção e continuou o processo de regeneração óssea guiada nessa região onde não havia osso. Eu vou mostrar esse caso mais para frente. E tudo se inicia com essa tecnologia, né? Essa tecnologia Glimatrix, que ela tenta imitar o ciclo natural do colágeno no nosso organismo. Né? Como é que funciona isso? Né? Essa tecnologia ela age do ponto de vista de bioprogramabilidade, lá na molécula do colágeno. Né? São materiais que são decompostos em nível molecular, como a gente já comentou, e a gente tem o controle da reticulação. O que é essa reticulação? É exatamente essa figura que vocês estão vendo à direita da tela de vocês, que parece um favo de mel. Esse favo de mel, esses favinhos ali, são em função desse processo, desse controle do nível de reticulação realizado pelo processo de utilização do colágeno e transformando esse colágeno nesse tipo de reticulação que o organismo adora. Né? Quando a gente coloca isso no sangue, as células do sangue penetram, absorvem nesse biomaterial num nível muito alto. Ali a gente consegue ver em 200 vezes de aumento e mais à direita da tela em 1000 vezes de aumento. Ali nos 1000 vezes de aumento a gente consegue ver as microesferas de hidroxiapatita
e esse reticulado e esse nível de reticulação que a gente chama em inglês de cross-linking. E a gente aí vai ter o controle dessa estrutura em 3D. Né? Essas fibras colágenas ficam muito semelhantes ao nosso colágeno. Né? Então, por isso que a gente consegue esse biomaterial muito semelhante ao nosso colágeno. Veja que interessante, né? Aqui a gente tem o mesmo nível de aumento do nosso concorrente, que é o Ossex Bone e o Bios Collagen. Né? O Ossex Bone ele é muito semelhante ao Bios Collagen, quando a gente olha do ponto de vista macroestrutural. Né? Se eu pegar um pedacinho de Bios Collagen e um pedaço de Ossex Bone, eles são muito parecidos. Inclusive a forma de utilizar são muito semelhantes. No entanto, quando a gente vê isso em 200 vezes de aumento em microscopia eletrônica, a gente vai perceber que o BIOS, como vocês estão vendo à direita da tela de vocês, ele tem, veja o que está escrito aqui, ó. O BIOS ele aparece com uma estrutura completamente desorganizada, com pedaços grandes de hidroxiapatita distribuídos aleatoriamente entre as fibras colágenas. Né? Então está tudo meio misturado ali. Ao passo que à esquerda da tela de vocês vão ter esse nível de reticulação altamente organizado. Altamente organizado. E pequenas esferas de hidroxiapatita que dão essa característica ao material. Ou seja, quando eu faço um enxerto com BIOS e eu vou fazer uma radiografia no mesmo dia que eu fiz o enxerto, eu vou ver uma estrutura extremamente radiopaca. Radiopaca, por causa dessas grânulos gigantes de hidroxiapatita, que não são reabsorvidos. Vou mostrar para vocês isso. Não são reabsorvidos, ou dificilmente são reabsorvidos. Quando a gente faz uma radiografia, logo após o enxerto com Ossex Bone, a gente vai ter o quê? Uma estrutura completamente radiolúcida. A gente não vai conseguir ver osso ali. Então não estranhem. Tá? Vocês vão falar para mim, pô, Ivan, o que aconteceu aqui? Eu coloquei Ossex Bone e não tem nada daqui, não tem osso aqui. É justamente pela microestrutura dela, do Ossex Bone, que ela é feita de microesferas de hidroxiapatita propositalmente para que seja reabsorvida, ou seja, faça com que os osteoblastos e clastos permaneçam nessa região, reabsorvam essa microesfera de hidroxiapatita não sinterizada, por isso que ela é não sinterizada, para ser mais porosa, e aí o osteoblasto começa a produzir osso em função desse colágeno. Então tudo vem através do colágeno. Como é que funciona a produção desse biomaterial? Todos eles, tanto o Ossex Bone, o Volumax, quanto o Ossex Plus. O colágeno de suíno ele é extraído de tendões, colágeno tipo 1, que é um colágeno praticamente insolúvel. Então o que acontece no processo 2? Há uma extração, a remoção desses telepeptídeos que estão na extremidade da molécula do colágeno, e é eles que dão as diferentes características para as diferentes espécies dessa molécula. Ele é purificado, essa molécula é purificada, ela é desmontada em nível molecular e ela é remontada novamente, sendo utilizada um açúcar, que é a ribose. O que tem a ribose? A ribose a gente tem no nosso DNA, esse açúcar. Então, muitos biomateriais que a gente tem, muitos não, poucos, aliás, que a gente tem no mercado, eles são cross-linkados, eles são reticulados utilizando glutaraldeído. Mas o glutaraldeído, gente, ele é tóxico para o nosso organismo. O glutaraldeído ele faz com que haja uma reação inflamatória no nosso organismo. A ribose, não. A ribose ela é utilizada para cross-linkar todos os materiais da Ossex. Então, quando a gente utiliza a ribose, a gente vai ter esse nível de reticulação dando resistência e dando biocompatibilidade. São duas características importantes. Resistência às enzimas presentes na cavidade bucal e biocompatibilidade. Perfeito? Então, com isso, né, mostrando aqui esse slide, ele está em inglês, mas a gente tem com esse tipo de formação desse biomaterial, de confecção desse biomaterial, a gente vai conseguir praticamente duas características importantes, que é a biocompatibilidade e a resistência. Aqui vocês podem ver à direita esse gráfico mostrando um material que é cross-linkado com glutaraldeído
E no gráfico à direita, à esquerda do gráfico, vocês estão vendo o sistema Glimatrix, onde utiliza a ribose para fazer essa cross-linkagem. Veja a diferença de resistência entre um e outro. Imagine o biomaterial que não é cross-linkado, que não existe esse sistema de reticulação. Né? Ele é reabsorvido mais facilmente. Aqui, novamente, um gráfico mostrando diferentes biomateriais presentes na colagenase após algumas horas, biomateriais cross-linkados ou não, e aqui a gente consegue perceber que o OSSEX Plus, que é a membrana, a Biomed também é uma membrana e a BioGuide também é uma membrana, comparando entre elas em relação à exposição com a colagenase. Né? Então veja que a OSSEX Plus, mesmo na presença da colagenase, ela tem uma resistência maior do que todas as outras membranas. Esse é um outro estudo que foi feito em pacientes em vivo, onde eles pegaram fragmentos de membrana Biomed, BioGuide e OSSEX Plus e colocaram um tipo de um cimento cirúrgico na vestibular dos dentes e deixaram o paciente com esses pedacinhos de membranas por em torno de 10 dias e depois avaliaram a integridade das membranas. E eles perceberam que ao final de 10 dias eles viram que a OSSEX Plus estava praticamente íntegra, mesmo exposta na cavidade bucal, mostrando que as outras tiveram uma destruição da estrutura da membrana, mesmo a outra Biomed, que também tem uma cross-linkagem com glutaradeído. Então veja a diferença entre elas quando exposta à cavidade bucal. E aí isso me fez, gente, pensar um pouco mais sobre o que são os enxertos ósseos em odontologia, né? Então, a gente tem, se vocês olharem os enxertos, a gente tem o padrão ouro de enxertia, que é o autoenxerto, né? O enxerto do ramo, da tuberosidade, da calvária, da tíbia, do ilíaco. Esse é o padrão ouro, porque ele é ósseo indutor, osteocondutor, tem células vivas, tem uma estrutura toda pronta. E existem os outros enxertos, né? Tem os enxertos de primeira geração, que a gente chama de xenoenxertos ou aloplásticos mineralizados. Então, os xenoenxertos, e aqui estão os equinos, suínos e bovinos, aqui entra o BIOS, aqui entra a hidroxiapatita, fosfato de tricálcio, todos os que a gente normalmente utiliza aqui no Brasil, são os de primeira geração. E aí tem os enxertos, os aloenxertos, que são enxertos da mesma espécie. Esses enxertos, eles não são vendidos no Brasil, são enxertos da mesma espécie, liofilizados, secos, descorticalizados, medular, misturados. Então tem uma série de tipos de enxertos que normalmente são utilizados nos Estados Unidos, e esses são considerados de segunda geração. E existem os enxertos de terceira geração, que são os biológicos. Aí a gente entra aqui com as proteínas, fatores de crescimento. Aqui a gente pode caracterizar o endogain, as proteínas derivadas da matriz do esmalte, as BMPs, o PRF pode entrar aqui, são os de terceira geração. E existem os de quarta geração, que são os aloplásticos não mineralizados sintéticos, que aí entra o OSSEX Bone, Volumax e OSSEX Plus. São os que têm cross-linkagem do colágeno. Esses são os de quarta geração. E se a gente for ver esse fluxograma aqui, a gente vai ver que o de primeira geração, eles têm limitada ou nenhuma remodelação. O que eu quero dizer com isso? Que se eu fizer uma biópsia do meu paciente após um enxerto de 20 anos após um enxerto de primeira geração, eu ainda vou ter remanescente, como diz o professor Maurício Araújo, né? Eternamente, ad eternum, vai ter lá partículas do meu enxerto. E será que é isso que eu quero para o meu paciente? Né? Será que eu não posso prejudicar esse paciente a longo prazo? Será que o meu paciente vai poder doar sangue após o enxertia com um enxerto de primeira geração, gente? Derivado de suíno ou bovino? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Os aloenxertos são os de segunda geração. Eles têm desculpe, os aloenxertos e os biológicos têm pouca, né, reabsorção. E os de quarta geração, eles são completamente absorvíveis. Completamente absorvíveis. Eles somem, desaparecem, não tem resquício remanescente deles depois do osso formado. Né? E exatamente é isso que a gente
Essa é a grande vantagem dos produtos da Ossex. Não vai haver remanescente deles. Aqui é um caso clínico cedido pelo professor Rodrigo Neiva, onde ele fez uma exodontia, vocês já viram isso na primeira apresentação, e ele colocou numa parte do alvéolo do molar ali, ele colocou um tipo de enxerto, o halo enxerto, e um xeno enxerto no 2. Cobriu com uma Ossex Plus. Após 6 meses, ele fez biópsia dos 2 alvéolos. E o que ele detectou? Que no alvéolo ele tinha colocado o halo enxerto, que é enxertos da mesma espécie, tinha quase 50% de vida. Vejam ali a coloração da biópsia que ele fez. Veja a trefina, a coloração, tinha pouco sangue. No alvéolo 2, ele colocou um xeno enxerto, então ele só tinha 15% de vida ali. Veja a coloração que tinha, que existia, quase não tem sangue naquela trefina. O que eu quero dizer com isso? Que só tinha a grande maioria desse meu enxerto é partícula do biomaterial e não vida, né? E o que é importante, então, quando eu vou fazer um enxerto? Que eu tenha vida, que eu tenha células, que eu tenha osteoblastos, osteócitos, que eu tenha um metabolismo ósseo, que eu tenha um sistema de reabsorção e formação óssea conforme a natureza, conforme a biologia do meu paciente, para que eu possa instalar meu implante e haja a perfeita osso-integração desse meu implante. E esse osso tenha vida em torno desse meu implante. Veja esse artigo aqui de 20 anos de acompanhamento no seio maxilar, usando o BIOS. Então, eles viram que na área enxertada, o osso mineralizado foi 16,96%, que quase que 17% em 6 meses de vida, o osso do paciente mineralizado. O resto tudo era partícula. 22,53% de osso vivo em 12 meses e em 22,05% em 20 anos. Ou seja, não aumentou o osso do próprio paciente após 20 anos. Pelo contrário, reduziu pouca coisa, mas não houve o aumento. Então, isso é preocupante. Olha só que interessante. Aqui a gente consegue ver histologia após 20 anos, mostrando que eu tenho o quê? Partículas de BIOS, osso medular e gordura, osso medular que vocês estão vendo em branco ali é gordura, e o que vocês estão vendo em roxo é osso do paciente. Osso do paciente envolvendo as partículas de BIOS. Se vocês olharem essa fotografia aqui, vocês estão vendo ali no centro da fotografia da histologia, BO, vocês estão vendo o BO ali? O BO é uma partícula de BIOS. E se vocês olharem logo acima, onde tem a seta na fotografia, vocês vão ver que ali são células do processo inflamatório, tentando reabsorver essa partícula após, gente, 20 anos presente dentro do meu paciente. E a pergunta que a gente faz é, o que eu quero? Eu quero uma footprints temporária ou quero uma footprints permanente? Eu quero a marca dos meus pés numa calçada da fama, onde eu vou ter o meu biomaterial para o resto da vida no meu paciente, ou eu quero uma pegada, uma impressão do meu biomaterial temporária, e aí reabsorver completamente e formar osso? Então, essa é a pergunta que eu faço. Você quer utilizar um biomaterial de primeira geração ou de quarta geração? Então, isso que a gente precisa entender. Tá? Então, dito isso, gente, mostrando para vocês aqui, mais uma vez, um estudo que foi feito com Ossex Bone em cães, comparando com o BIOS Collagen. Tá? É sempre uma comparação, por quê? Porque são biomateriais tecnicamente semelhantes na hora de manipular e na hora de visualizar do ponto de vista macroestrutural. Mas do ponto de vista histológico e microestrutural é completamente diferente. Tá? Então aqui foi feita uma canaleta, uma caixa, um L na mandíbula dos cães, e foi colocado o Ossex Bone aqui, vocês estão vendo aqui à direita da tela, Ossex Bone e Ossex e BIOS Collagen, e coberto com uma Ossex Plus. E aí vamos ver o que aconteceu. O que aqui vocês podem ver o acompanhamento em 1 mês, 2, 3 meses, 6 meses. Lá em cima, na parte superior da tela, vocês estão vendo o BIOS Collagen mais a Ossex Plus. Então veja que no início, no primeiro mês, eu tenho bastante volume de BIOS, 3 meses eu já tenho uma redução
6 meses, uma redução significativa. Entretanto, vocês conseguem ver o quê? Só maiós em 6 meses. Vocês não conseguem ver o osso do paciente ali. Vou mostrar para vocês. E embaixo da tela, vocês têm o Ossex Bone mais a Ossex Plus. Veja que no primeiro mês, eu nem tenho nenhuma estrutura radiopaca. Está tudo radiolúcido ali. Depois, em 3 meses, já tem uma formação de osso, uma estruturação de osso. Em 6 meses, já tenho o osso maduro nesse meu pacientinho aqui no cão. Então, eu tenho o osso verdadeiro em 6 meses. Lá em cima, eu tenho o quê? Perda de volume ósseo e não tenho osso do próprio paciente, eu tenho biomaterial. É o que a gente consegue ver nessa análise histomorfométrica. A gente consegue ver aqui, à direita da tela, vocês conseguem ver novo osso formado. Tudo que tem roxo é novo osso formado. E tudo que está em laranja são partículas do BIOS. O que vocês estão vendo em rosa mesmo ali, é a Ossex Plus ossificada, gente. Olha que interessante. A Ossex Plus se transformou em osso. Ela foi reabsorvida e se transformou em osso. Não é interessante? Esse aqui é um vídeo que está no YouTube, que está com essa imagem lá, onde fala sobre o Ossex, a regeneração óssea guiada com Ossex Bone e Volumax. Tá? Eu vou mostrar para vocês que é esse vídeo aqui, né? Só que lá no YouTube ele está comentado. Foi um dos primeiros casos que eu fiz utilizando o Ossex Bone e o Ossex Volumax. Tá? Então esse vídeo mostra que havia uma falência desse 36 por uma lesão endoperiodontal e não tinha mais osso nenhum. Esse dente estava com mobilidade, estava com lesão, periapical, furca, né? E aí a gente decidiu profundidade de sondagem beirando aí uns 9, 10 milímetros. Nós decidimos fazer uma incisão, né, intrasucular, descolamos o retalho, fizemos um retalho total para fazer a exodontia. Aí foi feita, né, aí vocês estão vendo o descolamento. Obviamente está resumido aí todo o processo, né? E está em uma velocidade acelerada, né? A gente removendo ali o dente com a lesão, foi curetado o defeito, não havia possibilidade de colocar um implante imediatamente, então decidimos fazer a regeneração óssea guiada. Então utilizamos aqui o Ossex Volumax, que é uma matriz volumizante, ele serve de membrana também, ok? Então usei o Volumax está preso com parafusos, vocês estão vendo ali, ó? Pode usar taxinha? Pode usar, ele não foi feito para esticar, tá? Vocês estão, a característica dele, ali está colocando o Ossex Bone, e uma dica que a gente dá é assim, ó, o Ossex Bone, ele precisa ser hidratado com o próprio sangue do paciente. Desculpa. Ele precisa estar contido no defeito. Aqui, ó, colocando outra camada de Ossex Volumax, e agora sim estamos suturando essa outra camada de Volumax. Então você poderia não precisar ter utilizado ali os parafusos, poderia só ter utilizado a técnica do laço, aquela que a gente pega lá no periósteo, utilizando um fio reabsorvível, para fazer a fixação de ambos os Ossex Volumax. Tá vendo como o Volumax é mais espesso? Vocês conseguem perceber qual a vantagem do Volumax? Ele dá volume, o próprio nome já diz. Olha como ele é espesso, ele absorve o sangue do paciente e dá volume. Vocês vejam que na sutura, olha e percebam na sutura, gente, não tem nenhum tipo, só tem mucosa ali, ó. Tá vendo? Só tem mucosa, não tem tecido queratinizado. Percebam isso. Esse é um detalhe importante para vocês verem no final ali o que aconteceu. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? O som tá bom, a imagem tá boa? Ok? Tudo certo? Então aqui, ó, uma semana de pós-operatório, se vocês observarem, não tem tecido queratinizado, tá? Só mucosa. Estrategicamente, eu puxei essa mucosa para fazer a sutura. Mas o que aconteceu na primeira semana? Expôs. Houve uma leve exposição, uma leve deiscência. E aí, será que isso é importante? Será que isso vai interferir na nossa osseointegração, na nossa regeneração óssea? Veja o que aconteceu depois de 60 dias. Eu já tenho tecido queratinizado ali em cima. Esse tecido queratinizado já está indo um pouquinho para vestibular. Olha lá o tecido queratinizado após 60 dias.
Aqui eu tenho 90 dias, veja como está aumentando o tecido queratinizado. Por que acontece isso? Porque o Ossex Volumax, em contato com o tecido mole, ele atrai células do tecido conjuntivo e, por via de consequência, células epiteliais para povoarem aquela região. O Volumax, em contato com o osso, ele ossifica. Então, numa das partes, eu tenho ossificação do Volumax, e a que está em contato com o tecido mole, ela vai se transformar em tecido mole. Então, essa é uma vantagem tremenda desse biomaterial. Aqui eu tenho 90 dias de pós-operatório, olhando uma vista incisal, oclusal. Aqui o comparativo entre primeira semana, 60 dias, 90 dias. Novamente, uma vista vestibular de uma semana, 60 dias, 90 dias. Gente, olha esse vídeo aqui, tá? Esse vídeo é a tomografia, onde eu fiz o planejamento no software Blue Sky Bio, inseri o implante, vejo os dois parafusinhos segurando ali, que segurava anteriormente a minha Ossex Volumax. Agora veja, 5 meses de pós-operatório, olha só que interessante, parece que não tem osso aqui, não é verdade? Se vocês olharem ali no meio, ó, parece que não tem osso, gente. Na tomografia de planejamento para colocar o meu implante. Olha lá que legal, que interessante. E é isso mesmo que vai acontecer. Parece que não tem osso, mas quando a gente abre, tá? Olha aqui, ó, isso aqui é uma tomografia. Agora a gente consegue ver na tomografia o quê? Que a gente tem os parafusos, né? Vocês vejam a pontezinha da ossificação da membrana, da matriz colágena ali do Ossex Volumax. Olha só que interessante, um filetezinho de osso em 5 meses após a cirurgia. Será que eu posso colocar o implante em 5 meses? Dá para colocar sim. Eu vou mostrar para vocês que eu já abri em 4 meses, coloquei o implante. Porém, o osso, né, não, tem osso no paciente, é um osso sangrante, mas, em alguns casos, não dá para estabilizar. Tá? Então, você precisa entender que biologia é biologia. Esse processo não vai acelerar o processo de ossificação. O que eu quero aqui é ter osso do próprio paciente com vascularização, um osso de qualidade para minha osseointegração, ok? Eu não quero ter biomaterial aqui, eu quero ter osso do próprio paciente. 5 meses de pós-operatório, né? Olha lá, olha a pontezinha ali, ó. Olha só a matriz colágena que se transformou em osso. Vocês conseguem perceber ali no corte 26, no corte 25, 26 e 27, e 28 também dá para perceber que existe um filete onde está onde se transformou essa matriz em osso. Isso é o processo de ossificação. 10 meses de pós-operatório. Aqui foi o dia da cirurgia. Olha que interessante. A gente abriu, nós colocamos o implante, já colocamos um componente standard, um componente da Ankylos, né, em cima do próprio implante, já colocamos um protetor em cima desse pilar, tá? Então aqui o implante Ankylos instalado. Veja que a característica de osso do próprio paciente, né, não tem nada de diferente. Olha lá, o osso do próprio paciente, vascularizado, sangrante. Aqui a gente colocou o pilar, e aqui vocês estão vendo uma tampinha, que é uma tampinha para fazer provisório, e um parafuso oclusal segurando essa tampinha em cima do pilar. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, na radiografia, aqui uma vista vestibular desse implante e o pilar já instalados para fazer a técnica do One Abutment One Time. Qual a vantagem de fazer essa técnica? É a vantagem onde eu não mexo mais no pilar definitivo e forma-se um espaço biológico em torno desse meu pilar. Então é uma estratégia que a gente utiliza, e utilizando essa estratégia da técnica do One Abutment One Time, formando esse espaço biológico por esse sistema de implantes, a gente consegue ter o quê? Uma estabilidade melhor do osso a longo prazo, e evita-se que a gente mexa em níveis teciduais profundos, fazendo com que haja um aumento de uma perda óssea. Estudos mostram que quando eu utilizo a técnica do One Abutment One Time, eu tenho maior vantagem em relação à preservação óssea. Foi por isso que eu utilizei, né, essa técnica. E aqui a gente consegue ver o implante instalado, o abutment standard instalado e o parafusinho, obviamente, segurando ali a tampinha, que a gente não consegue ver na radiografia. Aqui, né, daí depois esperamos em torno de 45 dias, que o implante Ankylos em 45 dias se integra.
já que tinha osso do próprio paciente, e agora a gente vai fazer a moldagem de transferência para fazer a coroa. Né? Então, aqui a coroa pronta, foi uma coroa metalocerâmica, simples, parafusada. Veja ali na vestibular que existe um pouco de tecido queratinizado, que outrora não existia, só havia mucosa naquela região. Aqui a gente consegue verificar a coroa instalada em cima do pilar, a adaptação da coroa em cima do pilar, o pilar adaptado no implante. Veja o osso em torno desse implante. 2 anos de pós-operatório, esse é um dos casos mais antigos. Houve um pouquinho de recessão ali, dá para ver que houve um pouquinho de recessão. No entanto, gente, ainda tem, né, estabilidade em função do tecido, da queratina que tem ali, né? Aqui uma visão oclusal, para que a gente veja que o contorno praticamente se manteve. Opa, desculpe, gente. Alguma dúvida? Tudo certo? Tranquilo? Ivan, tenho uma dúvida. Oi, O Cris. Frederico mandou para regeneração óssea guiada em alvéolos e para levantamento de seio maxilar, depois de quanto tempo é preconizado instalar os implantes? Ok, boa pergunta, Frederico. Assim, ó, normalmente, né, precisamos seguir o padrão da biologia, né? Imagine que eu vou fazer um enxerto autógeno, né? O que acontece com o autógeno, né? Em praticamente 4 a 6 meses, eu já vou ter o osso ali do próprio paciente. Essa é a ideia. Em torno de 4 a 6 meses, posso colocar implante tranquilamente. Coisa que, Frederico, eu não posso fazer com biós, porque se eu fazer, por exemplo, um enxerto com um sinus lifting, vou preencher o meu seio com um biós, o que vai acontecer em 4 a 6 meses? Não vai ter osso. Eu posso até fazer uma tomografia. A imagem tomográfica é de osso, ok? Mas lá dentro, como eu mostrei para vocês na histologia, vai ter grânulos do biós e não vai ter osso do próprio paciente. Então a gente vai fresar, vai ter um osso duro, mas não está sangrante. Não é um osso vivo, ok? Quando a gente faz com óssex, vai ter o quê? Um osso vivo, sangrante. Mas eu preciso respeitar a formação. O que vai acontecer ali? A gente sabe que o osso ele tem um tempo dele de cicatrização, não é verdade? Lembra daquele princípio básico da periodontia? Tecido epitelial, 21 a 45 dias. Tecido conjuntivo, 45 a 60 dias de cicatrização. Tecido ósseo, eu preciso esperar 180 dias. Isso é biologia. Né? Então eu não posso acelerar o processo. Então, se eu quiser fazer um preenchimento ósseo, dependendo se for na mandíbula, eu posso até fazer em 4 meses. Eu vou mostrar para vocês que tem um caso em 4 meses. Só que o osso ainda não está completamente cristalizado para eu poder fazer uma carga imediata, por exemplo, né? Um provisório imediato, por exemplo. Não vou ter essa possibilidade. Então, é importante esperar um pouquinho mais e respeitar a biologia. Esse caso aqui, ó, é um caso que eu vou mostrar para vocês que foi reaberto, foi também um dos primeiros casos, foi reaberto em 4 meses. Eu quero que vocês vejam a consistência óssea em 4 meses. Né? Vou mostrar um vídeo ali apresentando isso. Então, houve uma fratura, né? Então foi feito o planejamento, não havia espaço, porque o mentoniano estava bem próximo dessa lesão. Esse é o planejamento, né? Esse aqui é o caso clínico. Estava evidente ali o abscesso em função da fratura. Foi tratada a parte aguda desse abscesso. Foi feita a cirurgia. Então, na cirurgia foi feito o retalho. Olha só a destruição óssea. Já havia implantes ali posterior, tá, gente? Já havia 2 implantes na região posterior. Vocês estão vendo que há uma perda óssea em função do sistema. Uma plataforma plana, né? Um hexágono interno. Então, a gente sabe que ele funciona, né? Com micromovimentação, uma reabsorção óssea, daí esse tipo de processo. E aí, então, foi feito o quê? Olha lá, a trinca, né? Foi feita a remoção, a exodontia, foi colocado também o Ossex Volumax. O Ossex Volumax, como nos primeiros casos, eu prendia ele com parafuso, mas não há necessidade. Eu posso estabilizar ele apenas com sutura, com a técnica do laço. Foi colocado o Ossex Bone aqui. Vejam que eu particulei, vocês conseguem perceber que eu particulei o Ossex Bone? Ao invés de usar ele inteiro, eu fui particulando ele e fazendo enxertos particulados. Depois disso, erro meu, tá, gente? Ó, erro meu, não suturem Ossex Bone, Ossex Volumax com fio de nylon.
Por quê? O fio de nylon ele não tem elasticidade. O fio de nylon ele é um fio duro, assim como o de polipropileno é um fio duro. Né? Então, o que acontece com o fio duro? Vai ter uma expansão lá dentro. Esse biomaterial, pelo fato de ele ser reticulado, principalmente o Ossex Volumax, a gente vê que ele aumenta de tamanho, de volume, em torno de 10 a 15% do seu volume. Imagine, está lá dentro, aquilo expande, vai acontecer o quê? Vai romper a membrana, vai romper a sutura, vai dar uma adescência de sutura. Então, dica clínica, use fios expansíveis do tipo fio de politetrafluoretileno expandido, aquele fiozinho branco, elástico, perfeito, não tem, não se adere biofilme nesse fio, tem elasticidade, é um fio fácil de utilizar. Hoje a gente encontra esse fio do ponto de vista nacional, antes a gente só tinha da Citoplástica, era caríssimo, né? Hoje a TechSuture está vendendo esse tipo de fio, o 4 zeros, compre o fio 4 zeros deles, que é tão fino que parece uns 5 zeros, tá? Ou utilize os fios já pré-esticados, que é o soft blue. O soft blue ele tem uma certa elasticidade também, dá para utilizar nesses casos. Tá? Então, a dica que eu dou em função da minha experiência que eu tive com esse tipo de processo. Utilizando o fio de nylon, o que aconteceu? Veja que só tem mucosa, tá, gente? Olha só como eu puxei a mucosa para cobrir todo o meu processo da regeneração óssea. Olha o que aconteceu. Primeira semana, expôs. Né? Houve exposição da Ossex Volumax. Olha que interessante essa visão. A gente consegue ver a exposição da membrana, no entanto, em alguns pontos de revascularização. Notem que já tem revascularização mesmo com a membrana exposta. 4 meses de pós-operatório, vamos abrir esse caso, né? Então a gente vai fazer 4 meses de pós-operatório, fazer a incisão, quero mostrar para vocês que foi feito o implante em 4 meses, tá? Olha aqui, ó, 4 meses de pós-operatório, tá lá os parafusinhos, tá lá a reconstrução óssea. Olha lá, uma vista incisal da reconstrução. E aí o implante foi instalado. Ó, notem, olha aqui o vídeo à esquerda da tela, olha a consistência do osso lá. Tá vendo? Ó? Osso tá duro, criou-se o osso do próprio paciente, ok? É duro o osso. O osso tá ali próprio, sangrante, vivo, não tem biomaterial, não tem remanescente de biomaterial. Então, o que eu fiz? Eu instalei o implante, só que o implante, a gente está acostumado que dá uma... O implante Ankylos, não. O implante Ankylos estabiliza aí com 20, 30 newtons, o normal dele, né? 35. Aqui ele teve uma estabilidade em torno disso, em torno de 20 e 30 newtons. Então, eu achei prudente não colocar nenhum cicatrizador, esperar, né? Eu coloquei o tapa, fechei, esperei 45 dias para depois reabrir. Tá? Então, fechamos aqui agora com o Soft Blue, tá vendo? Ó? Soft Blue é um fio mais elástico. E aí depois, gente, de 45 dias, instalamos o implante. Tá? Instalamos o implante, aqui está o pilar standard, também a capinha de proteção, o parafusinho oclusal, e depois aqui a confecção da coroa. Tá? Vocês estão vendo a coroa cerâmica, foi feita uma cerâmica com um coping de zircônia, fresado em laboratório, digitalizado e fresado em laboratório, e depois a aplicação da cerâmica em cima, e foi uma prótese cimentada, tá? Foi uma coroa cimentada em cima do implante. Aqui a gente vê, ó, a radiografia, onde a gente vê o coping em zircônia, a cerâmica, o pilar, o implante, né, e o osso em torno dele. Aqui, gente, eu pedi para a radiologista fazer uma outra imagem para mim, para mostrar onde que tinha osso cortical, né? Então, aqui, o que eu vi aqui nessa imagem colorida à esquerda da tela? A gente consegue visualizar ali que tem em volta do meu implante ali, tá vendo? Ó, um osso extremamente compacto, né? Um osso diferente, exatamente semelhante ao osso da cortical, né? Onde teve a osseointegração do osso do próprio paciente nesse implante, sem nenhum remanescente de biomaterial. Então, foi muito interessante, foi muito feliz ali a radiologista de me dar essa imagem, que a gente pôde detectar isso daí na tomografia. Certo, gente? Alguma dúvida? Tudo bem? Tranquilo? É aqui, Ivan, só não Oi. quis te interromper. Ó, o Frederico fez mais uma pergunta. Tem algum estudo histológico de Ossex após 10 meses? Se tem resto de biomaterial igual BIOS? Já Não. reabri muitos casos com BIOS com bastante biomaterial. Fico preocupado, pois apoiar implante em resto de BIOS não seria o ideal, não tem osseointegração. Perfeito. Perfeito, Frederico. É isso aí mesmo.
né? Essa é a sua experiência, né? A minha experiência também é assim, aquela que eu mostrei no início. Quando a gente faz o BIOS, a gente vai colocar ali o implante, tem só biomaterial. O OSSEX, vocês viram ali a histologia, né? Lembra do cãozinho que eu mostrei para vocês ali, que eu mostrei no início? Aquilo é um estudo histológico que foi realizado e que mostra claramente, né, a diferença entre um e outro após 6 meses, né? Em torno que enquanto que o BIOS eu tenho só biomaterial, no OSSEX eu só tenho osso do próprio paciente, não tenho remanescente. Não existe remanescente. Essa é a estratégia da OSSEX. Essa é a vantagem da OSSEX. Não tem remanescente. Lembra, quero que vocês lembrem da pegada na praia. O OSSEX é a pegada na praia. É a minha pegada, é o meu footprints na praia. Vai vir a onda e vai limpar a minha pegada. Lá na Calçada da Fama, lá na Califórnia, lá em Beverly Hills, o que acontece? Lá aquele footprints ali do Will Smith não vai sair nunca, né? Porque ele está gravado no cimento. E é isso que acontece com o BIOS. Essa é a plena analogia entre um e outro. E esse é o diferencial do OSSEX, né? Esse é o diferencial do OSSEX. Tem mais um aqui, vamos. É do Marcelo. Beijo, Marcelo. Marcelo Nunes, tá? Tá. Depois, boa noite, amigo. Nos casos de defeitos ósseos horizontais em lâmina de faca, qual a sua experiência quanto ao ganho volumétrico, viabilidade deste para estabilização do implante, bem como manutenção dessa parede óssea ao longo do tempo no entorno do implante? Perfeito. Marcelão, prazer falar contigo, tá? Foi o Marcelo, eu vi recentemente aqui em Florianópolis, estava lá no Santinho curtindo com a família, e aí eu vi na praia, estava caminhando ali, ó, o Marcelo, eu fui lá dar um abraço nele. E aí ele nem me falou que veio para Floripa, né, Marcelão? Mas estava curtindo, tá certo. Marcelo, excelente pergunta, Marcelo, excelente pergunta. Então, o que acontece? Eu estou aprendendo ainda, tá, com OSSEX. A gente está fazendo essas regenerações. Eu vou mostrar esse caso aqui, ó. Esse caso aqui para ti é um caso que foi feito uma regeneração de aumento ósseo. Esse caso que está na tela é um aumento ósseo horizontal, tá? E depois eu vou mostrar para ti o que aconteceu aqui. Então, o OSSEX, o que vai acontecer? É diferente do BIOS, né? O OSSEX, ele vai transformar em osso do paciente, né? Então, o que acontece? Quando eu coloco o meu implante ali, aquele osso, ele vai ter uma certa remodelação. Ele não vai permanecer para sempre ali. Ele vai ter osso em torno do implante, mas ele não vai manter como o BIOS. Por quê? Porque o BIOS não vai reabsorver. Esse OSSEX, ele vai reabsorver de acordo com o fenótipo do paciente. Por exemplo, se os dentes adjacentes ali, ele tem um determinado volume, ele vai manter aquele volume no máximo dos dentes do paciente, no fenótipo do paciente. Então a gente nunca vai conseguir extrapolar esse fenótipo com o OSSEX, porque o OSSEX ele vai transformar no osso do paciente, né? Então ele vai ter o osso do próprio paciente e não um biomaterial ali naquela região, ok? Não sei se eu respondi. Tanto é que quando a gente faz levantamentos de seio, sinus lifting com eles e preenche com o OSSEX bom lá no seio maxilar e a gente coloca os implantes depois de anos, né, por exemplo, 5, 6 anos, o que vai acontecer ali? Né? Vai acontecer o seguinte, vai ter uma pneumatização e o osso vai parar exatamente no meu implante, como se tivesse uma raiz. Né? É a mesma situação da raiz do dente do paciente. Quando a gente faz com o biomaterial, o que a gente normalmente percebe? Anos depois, né, Marcelo? O volume do biomaterial está lá, que não reabsorve. Então, eu vou ter uma distância do ápice do meu implante até a membrana do seio estruturada com o biomaterial. Então, é diferente porque realmente um é osso do paciente e vai agir com a biologia do paciente, com o fenótipo do paciente, de acordo com o fenótipo do paciente. E quando eu comparo com o biomaterial, é exatamente completamente diferente, né? Então essa é a pegada, essa que a gente precisa entender. Não sei se eu respondi, Marcelo. Ele mandou só mais uma coisa aqui, Ivan. Para estabilizá-lo, você associa com parafuso, daí depois entre parênteses, é necessário ou apenas com esticamento da membrana é suficiente? Perfeita pergunta. Perfeita pergunta. Dependendo da região, por exemplo, o Volumax, né? Eu vou fazer uma regeneração óssea guiada. A indicação da estabilização da membrana, ela é feita com a técnica do laço. É aquela que a gente vai lá, pega no periósteo, passa um tipo de um colchoeiro horizontal e estabiliza a membrana. É suficiente. Suficiente. Não precisa de parafuso. Se quiser parafusar, é por capricho.
né, para estabilizar melhor a membrana. Vocês vão ver que esse caso aqui eu usei os dois, parafuso e técnica do laço. Qual a diferença? A BioGuide, a Compress, ela estica, né? A gente estica a membrana. Lembra da técnica da salsicha que a gente pode esticar a membrana? Por que ela estica? Porque o material, o processo de fabricação da BioGuide, ele é o colágeno nativo. Ele não é cross-linkado. Então, o fato de eu ter essa cross-linkagem modifica completamente o colágeno e não permite que eu estire, que eu estique. Se eu esticar, ela rompe. Ok? Se eu esticar, ela rompe. Por isso que a indicação para estabilização principal, a estabilização principal é feita com a técnica do laço. Por isso que ela é feita com a técnica do laço. Dá para usar o parafuso? Perfeitamente. Dá para usar perfeitamente o parafuso. Né? Mas a técnica do laço eu acho mais fácil, mais em conta, mais barata. Não precisa remover os parafusos depois, né? Porque depois a gente tem que estar catando os parafusos na hora de fazer a reabertura, né? Então a gente tem que estar lá tentando tirar os parafusos para poder... A técnica do laço usa um fio reabsorvível. Geralmente eu utilizo um monocrio, né? Um fio monocrio, que é um vicryl multifilamentado, que eu acho que é um fio perfeito para fazer as cirurgias plásticas. Eu tenho usado muito o monocrio, e é um fio que reabsorve e a gente não precisa se preocupar com isso depois. Perfeito? Mais alguma dúvida, Cris? Não, tranquilo aqui, Ivan. Aí o Marcelo falou, sim, perfeitamente entendido. Valeu, Marcelo. Ó, esse Ah, caso tem aqui... mais um, peraí, Fala, desculpa, fala. Ivan. Tem mais um que acabou de mandar. Nos aumentos verticais do tipo tenda, você tem experiência com óssicos? E se sim, você associa com IPRF? Nos casos de seio maxilar, você usa membrana ou supermembrana autógena? Pode usar sim. O IPRF funciona bem. A gente tem um caso, ó, na verdade, assim, ó, tudo experiência, nós estamos aprendendo a trabalhar com OSSEX. Fizemos já casos de aumento ósseo vertical, tá? Funcionou bem com OSSEX, estabilizando bem a membrana em região posterior de mandíbula, já com os implantes instalados e tudo ok. Tá? Inclusive, a aluna nossa aqui do curso, a Juliana Bacalhau, é de São Paulo, deve estar assistindo. Eu acompanhei o caso dela, planejamos o caso juntos, ela executou a cirurgia e está perfeito e funcionou super bem, né? Claro, a gente tem que respeitar a biologia, né, gente? Ele não é um material, não é uma mágica, a gente não vai conseguir mágica com ele nenhuma, a gente precisa respeitar a biologia. Então, sempre, liberação de retalhos, nível de vascularização dos picos e cristas ósseas, tudo isso precisa ser respeitado, certo? Em relação ao seio maxilar e o uso de PRF, tivemos várias experiências com fechamento de fístula buccosinusal, onde não tínhamos o soalho do seio maxilar, foi usado IPRF associado ao OSSEX Volumax para fazer esse teto, para fazer o fechamento da fístula e com muito sucesso. Tá? Então já temos casos de acompanhamento ali, até acho que eu tive na academia ali mostrando para o grupo de bucomaxilos, né, Cris? Eu mostrei esse caso, a gente estava fechando, tinha um soalho já ossificado em função da utilização do OSSEX Volumax com o IPRF. Funciona super bem, super bem. Oi, Ivan, tem mais duas aqui só. Só não, né? Tá bombando, mas espera que era outro. O Luiz Fernando perguntou o que você chama de técnica do laço, para você explicar para ele. Ok, Luiz, a técnica do laço é uma técnica onde a gente utiliza o periósteo, tá? Então, assim, ó, por exemplo, eu faço um retalho total, ok? Imagine que eu estou fazendo um retalho total. Faço um retalho total. Assim, ó, se eu tivesse numa apresentação com vocês, eu podia botar um vídeo mostrando essa técnica, tá? É um vídeo que eu filmei ali. Então, a gente faz um retalho total. Depois do retalho total, a gente faz o quê? Vai lá com o bisturi lá em periósteo e divulsiona aquele periósteo para dar mobilidade ao retalho, ok? Quando eu faço isso, eu vou ter o quê? Um retalho de Goldman, vou ter um retalho total e depois um parcial mais apical, ok? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer a sutura da técnica do laço? Eu vou pegar a minha agulha, eu vou raspar no osso e pegar aquele periósteo, ok? Vou pegar no periósteo, passo a agulha no periósteo e vou ter duas pontas de fio. Aí eu vou adaptar a minha membrana. Né? Então eu vou ter duas pontas de fio para fazer um colchoeiro. Então eu vou lá na lingual ou na palatina, passo de conjuntivo para epitélio,
e depois eu volto de epitélio para conjuntivo, e fica o tipo de um suspensor, não é um suspensório, eu falo um colchoeiro horizontal para estabilizar a membrana. Dou um nó cirúrgico, estabilizo ela. Faço 1 ou 2 pontos desses para estabilizar. Quero ver se mostro aqui nesse próximo caso, Luiz. Você vai entender aqui como é que é a técnica do laço. Vai dar para ter uma noção de como que é a técnica do laço nesse próximo caso aqui, tá? Gente, não é um caso bonito, tá? É um caso bem difícil de reconstrução. Parece que a paciente tem osso, mas ela não tem osso, tá? Ela não tem osso, ela tinha várias lesões nas regiões anteriores. Uma paciente fumante, problemática, com periimplantite, tá vendo? Várias lesões. Olha o osso que estava bem fino da paciente, não tinha praticamente osso. Veja ali no corte 56, veja no corte 52, veja no corte 58 ali, ó. Não tem osso nenhum. Tem altura, mas não tem espessura. Aqui foi utilizado somente Ossex Bone e a Ossex Plus. E Volumax por cima de tudo, tá? Então aqui, ó, lesões, tá? Aqui a tomografia, vocês vejam que tem lesões, profundidade de sondagem, estava tudo falido, os 4 incisivos estavam falidos ali. Quando a gente limpou tudo, foi feito o esvaziamento do canal nasopalatino, tá? E foi feita toda a limpeza, como vocês estão vendo. Depois disso, o que eu peguei? A gente pegou o Ossex Bone e foi colocando o Ossex Bone, preenchendo na vestibular e preenchendo todos os defeitos, ok? Vocês estão vendo que foi levantado o retalho até quase a cavidade nasal, tá? Ok? Lá na cavidade nasal foi passado o fio lá, no periósteo, lá em cima, quase na cavidade nasal, e aí foi deixado, olha aqui, ó, olha, veja aqui à esquerda da tela que não tem osso praticamente nenhum aqui. Ó, aqui é a técnica do laço, Luiz. Vocês estão vendo esses pontos aqui, ó, um colchoeiro horizontal, 2 colchoeiros horizontais aqui foi cruzado, e o fio está passando lá em cima, no periósteo, próximo da cavidade nasal, ele vai para a região palatina, passa do conjuntivo para epitélio, e volta de epitélio para conjuntivo, e a gente dá o ponto. E a gente estabiliza a membrana, a Ossex Plus, assim. Marcelo, foi colocado 2 parafusos só para dar uma estabilizada, porque o Ossex Bone estava dentro desse envelope, né? E para dar uma fechada, uma melhorada, dar uma caprichada ali na estabilidade da membrana, foi utilizado os 2 parafusos, tá? Mas não havia necessidade. Dá para fazer a estabilização só com a técnica do laço. Foi feito aqui agora, colocado um Volumax por cima de tudo. E aí, olha aqui, ó, veja que aqui já estou utilizando o fio de politetrafluoretileno expandido, tá vendo? Ó? Aqui já é um fio expansível, né? Mas sempre quando a gente faz retalhos, olha só, olha aí o volume, né? Inicialmente a gente vai ter um bom volume. Aqui o provisório, que foi feito na hora, foi feito um provisório imediato, com resina bisacrílica. E aí vamos aguardar o período de cicatrização. 7 dias de pós-operatório, né? Veja que já tem um pouco de recessão. E aí, vamos acompanhando o caso. 45 dias de pós-operatório, olha, já houve uma recessão, isso é natural, né? Como eu falei para vocês, o material não é mágico, tá, gente? A gente vai ter o quê? Eu quero o osso do próprio paciente ali, para que eu instale meus implantes e tenha estabilidade. Aí depois disso, né, fizemos o quê? Fizemos um projeto digital, fizemos a tomografia, agora a gente avaliou ali, ó. Olha lá, Marcelo, aqui no planejamento do Blue Sky ali, ó, a gente consegue ver que tem osso agora, tá vendo? Ó? Tem osso suficiente para instalar meu implante. Não tá aquela maravilha, tá? Mas tem osso suficiente para instalar o implante. Então a paciente queria, né, no meu intuito ali, eu já tinha convencido a paciente, tentado convencê-la de fazer uma prótese dentogengival, né, utilizando pelo menos 2 implantes, ou até mesmo os caninos como tal, mas ela não queria, ela queria 4 implantes. E aí foi executado de acordo com o planejamento, né, de acordo com a paciente queria, 4 implantes, com a guia e tal. Né? E aí está a visão dos 4 implantes, de acordo com a guia. Olha o volume na vestibular, tá? Olha a espessura na vestibular, olha a quantidade de tecido queratinizado, tá? Olha o tecido entre os implantes após a colocação dos pilares e dos provisórios em cima dos pilares, tá? Gente, houve uma recessão, obviamente, né? Aquilo que eu falei para vocês do planejamento, eu quero mostrar realmente a vida como ela é, como é o consultório, né? A paciente quis
tentei convencê-la de fazer uma prótese gengival, que na minha opinião ficaria muito melhor esteticamente, né? Mas ela queria dentes individuais, e aí, né, a visão vestibular, mas veja que o Marcelo aí dá para fazer a Barbell, a estratégia Barbell aí, Marcelo, para fazer a reconstrução, né? Seria mais interessante, mas eu Ele quero. colocou até isso aqui, Ivan. Ele falou: ó, vejo como um biomaterial bem viável na técnica de barbell que estamos empregando e investigando atualmente. Exato, exatamente. Mas aqui, ó, veja que houve uma perda óssea, né? Aqui, os 4 incisivos, depois de realizado na vista incisal, mas veja agora, né, o desastre, ó, olha, né, que falta realmente tecido ali, falta realmente tecido mole. Né? A sorte dessa paciente, né, a sorte dessa paciente que não aparece, né? Mesmo um sorriso escancarado não aparece, né? Mas foi um caso, mais um deles, que a gente utilizou Ossix, só Ossix Bone, Volumax e Ossix Plus, para fazer uma reconstrução onde não havia osso para colocar implantes e houve a possibilidade. Daqui a alguns anos, gente, eu vou acompanhar esse caso, vou mostrar as tomografias para ver como é que fica, para vocês terem uma noção de como que vai parar esse osso, né? Viram que tinha osso suficiente somente para colocar o implante. E aquele osso vai acompanhar o fenótipo dos outros dentes da paciente. Ele não vai extrapolar. E aí, vamos mudar de assunto, né? Será Peraí, que o... Ivan, peraí que Oi, temos 3 perguntas aqui. oi. Vamos lá, vamos lá, vamos Ó, lá. o Ricardo perguntou: para preenchimento do gap em implantes imediatos anteriores, onde será feito carga imediata, quais materiais você indica? Pode ser usado o Ossix Bone, se quiser. O Ossix Bone pode ser colocado no gap, sim, né? Para a gente ter osso do próprio paciente. Ossix Bone, e se quiser colocar o Volumax também, não no gap, mas na vestibular. Né? Coloque preencha com o gap com o Ossix Bone e coloque o Volumax, como vocês estão vendo ali, ó. Tá vendo ali aquele vídeo aqui à esquerda da tela? Primeiro, né? É, Primeiro o vídeo. primeiro. A gente está colocando o Volumax, né, na vestibular. Tá vendo? O que vai acontecer com esse Volumax? Ele vai ossificar em contato com o osso do paciente, né, e vai aumentar o fenótipo em contato com o tecido conjuntivo. Ok? Próxima. O Luiz perguntou fez outra pergunta, né? A Volumax tem competência para aumentar isoladamente a faixa de tecido queratinizado? Em quanto tempo? Boa pergunta, Luiz. O Volumax é uma matriz colágena, tá, Luiz? Ele só vai reproduzir aquilo que o paciente tem na região, ok? Então, se ele tiver na região um fenótipo com tecido de queratina, né? Na região, como vocês viram naquele caso inicial, tinha que tecido queratinizado em torno, ok? Vai preencher tecido queratinizado ali. No entanto, se eu não tiver uma região se eu tiver uma região com ausência de tecido queratinizado, esperar que esse material faça tecido queratinizado, daí não, negativo, não vai ter tecido queratinizado, tá? Só vai haver, como ele é uma matriz, o que acontece geralmente com o tipo de matriz colágena ou matriz dérmica? Ela vai reproduzir o fenótipo do paciente, né? A característica da queratina do paciente. Se ele tiver queratina, vai ter queratina. Se não tiver queratina, não vai ter queratina, ok? E mais uma só. A Ju Bacalhau mandou: poderia ter colocado mais Volumax durante a cirurgia de implante? Acho que ela estava falando desse caso anterior. Pode, Ju. Pode ter colocado sim, né? A Ju, estou te devendo lá os nossos planejamentos, né, Ju? Não vi ainda. Mas o seguinte, poderia sim, poderia ter colocado mais Volumax. Inclusive, né, eu não fiz a reabertura, né? Eu coloquei os implantes nesse paciente ali, coloquei os pilares definitivos no dia da cirurgia do implante já. Poderia ter feito o quê? Feito a colocação do implante, esperado cicatrizar 45 dias, feito uma reabertura e colocado mais Volumax. Daria para fazer isso sim. Ivan, só surgiu mais uma aqui. A Flora perguntou: em quanto tempo a Volumax é reabsorvida? Ok, Flora, boa pergunta. Ó, a Volumax, a partir de 6 meses, ela já começa a ossificar. Tá? Então, ela já começa a iniciar o processo de reabsorção. Em torno de 6 meses a 1 ano e meio. Tá? Então, nesse tempo, ela está sendo reabsorvida e ossificada. Né? Reabsorvida e ossificada, transformando em osso do paciente. Tá? Mais ou menos esse tempo, de 6 meses a 1 ano e meio. É o que os estudos mostram. Prontinho, Ivan, por aqui parou. Beleza.
Gente, só lembrando que existe um detalhe para o uso desses biomateriais, tá? Por exemplo, isso que vocês estão vendo aqui é o Ossex Volumax. Ele é uma matriz colágena, tá? Essa matriz colágena serve de membrana, ok? Também serve de membrana. Para ser usada no paciente, eu preciso hidratar antes, tá? Posso usar em seco? Não deve-se. Pode, mas o ideal é que seja, de acordo com o fabricante, hidratada. Hidrata com o quê? Soro fisiológico ou IPRF, se quiser. O Ossex Bom, ele tem que ser usado seco, direto no paciente. Tá? Eu vou recortando ele seco e coloco ele no leito, sendo umedecido com o sangue do próprio paciente. Então eu vou hidratar ele com o próprio sangue do paciente, lá no leito. Ok? Essa é a única diferença. A Ossex Plus também funciona como a Volumax. Eu vou hidratar com soro fisiológico ou com IPRF. Esse caso aqui, gente, foi feito uma exodontia desse central, que estava com uma fratura. Estava com um pino intracanal, um núcleo, e aí a gente fez a exodontia, colocação do implante imediato, e aí a gente colocou, ao invés do conjuntivo, colocamos o Ossex Volumax. Tá? Então aqui vocês estão vendo já o implante instalado, o pilar standard instalado, aquele gap foi preenchido com o Ossex Bom, e aí a gente já criou um espaço ali, né, para colocar o Volumax, tá? Tentando colocar um pouquinho naquele implante que o paciente já tinha, no implante no elemento 12, na região do elemento 12, que também havia já uma depressão nessa região, porque era um implante bem antigo. Então, o paciente já veio com esse implante. Tá? Então, aqui só mostrando, eu vou resumir aqui o filme, né? Mas só mostrando como é que foi feito. Aqui, né, vocês estão vendo o Volumax sendo introduzido pelaquela incisão, foi feita uma incisão lateral, né, para poder inseri-lo, porque eu fiquei com dúvida se daria para adaptar ele pelo sulco gengival, já que eu queria instalá-lo numa região de 2 implantes, ok? Foi por isso que foi feita aquela incisão relaxante ali. Mas daria para ser utilizado somente na região do próprio implante. Aqui a gente consegue ver o Ossex Bom e aí o Volumax também em posição. E aí o provisório instalado, o paciente sai da cirurgia com o provisório, com estética imediata. Aqui a gente vê a radiografia logo imediatamente após a instalação do implante. O implante no 12, vocês estão vendo que ali é um implante antigo, de hexágono externo. Aqui são 7 dias de pós-operatório, para vocês notarem. Veja o volume na vestibular do implante que foi realizado recente. Olha que interessante, né? Já tem um volume bastante interessante ali naquela região, graças às expensas do Ossex Volumax, né? 45 dias de pós-operatório, 4 meses de pós-operatório. E aqui, né, uma visão ainda com provisório, 4 meses. Aqui interessante, gente, mostrar, olha que legal, tem até aspecto de casca de laranja ali, ó, sobre aquela região do implante, tá vendo? Ó? Mostrando, como a pergunta do Luiz, né, exatamente isso. É uma região que tinha queratina, que tinha um tecido agradável, suficiente conjuntivo, né? Então, ou seja, colocando uma base de Volumax, favoreceu o caso. Olha que interessante aqui, ó, o aspecto vestibular. Né? Houve a manutenção desse tecido vestibular somente usando o Ossex Bone e o Ossex Volumax. 4 meses de pós-operatório. E aí, 10 meses de pós-operatório. Né? Olha só o volume ali, olha que interessante. Né? Uma visão mais lateral, 10 meses de pós-operatório. Uma visão incisal já com a prótese definitiva também, 10 meses de pós-operatório. Essa aqui, ó, gente, é uma radiografia de pós-operatória de mais ou menos 1 ano e meio, tá? Olha que interessante ali, ó, já houve uma formação de osso, até inclusive em cima do abutment, tá vendo? Ó? Quase em cima do abutment, né? Já a gente já consegue ver a adaptação da coroa, o implante estável. E essa paciente ficou me devendo ainda a tomografia para mostrar para vocês o que está acontecendo naquela vestibular ali. Eu estou curioso para ver a ossificação dessa Ossex Volumax que foi colocada ali. Esse aqui é um outro vídeo que está lá no YouTube também, mostrando a substituição
do conjuntivo pelo Volumax, tá, gente? Está lá no YouTube, se vocês quiserem dar uma checada lá. Tá todo um vídeo descritivo e mostrando todo o vídeo de como foi usado. Aqui, novamente, um caso do paciente que ele perdeu aqui o incisivo central por uma fratura, e aqui o planejamento, né, mostrando a perda óssea que ele tinha na vestibular, planejamento para a instalação do implante. Veja ali em verde o STL, né, o tecido mole do paciente, e o projeto foi fazer o quê? Foi fazer exodontia, colocação do implante imediato, colocação do abutment definitivo, usar o próprio dente do paciente para fazer a coroa provisória, ocar a coroa e fazer o provisório, preencher aquela região com Ossex bom e o Ossex Volumax para substituir o conjuntivo. Então, toda aquela região da vestibular que estava perdido o osso foi preenchido com o Ossex bom e o Ossex Volumax, está vendo ali ele dobrado, gente? Vocês estão vendo que ele está dobrado ali, ó? Foi colocado dobrado, da mesma forma como a gente colocaria o enxerto de conjuntivo, né, criando um espaço na vestibular, só que a diferença é que não há necessidade de fazer a sutura, porque não houve um retalho aqui, na verdade, né? A gente não fez uma incisão para fazer o descolamento. Então isso faz com que a gente tenha um espaço onde o próprio tecido consegue estabilizar o Ossex Volumax. Quando eu faço um retalho total, eu não tenho onde estabilizar a minha matriz colágeno ou a minha membrana Ossex Plus. Então eu preciso da técnica do laço para estabilizar. Aqui, como eu não tenho um retalho, eu só vou fazer um envelope, né, um envelope nessa região e vou inserir o meu Ossex Volumax ali naquela região. Então, o provisório foi feito com o próprio dente do paciente, foi feita a cimentação com cimento temporário. Aqui a radiografia imediatamente pós-operatória. Aqui uma visão vestibular, veja que o dente ainda está desidratado, né? Ele está um pouco alterado a cor dele em função da desidratação do esmalte, que foi usado no próprio dente do paciente, reembasado com resina bisacrílica e resina flow. Aqui 2 meses de pós-operatório, né? Então o que aconteceu aqui? Olha o volume na vestibular. Obviamente, gente, não é igual ao conjuntivo, né? Então, lembrando que o enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, ele é o padrão ouro para esse tipo de processo. Aqui a gente está tentando o quê? Usando uma matriz colágena. Então, quem usa biomaterial, quem já usou matriz dérmica, matriz colágena, sabe que não é a mesma coisa. Mas tem muita gente que tem receio de remover conjuntivo. Tem muitos pacientes que têm problemas sistêmicos, diabetes, problemas de uso contínuo de anticoagulantes, que não querem remover conjuntivo. Então, é uma solução usar o Ossex Volumax. Então, isso, sobremaneira, acelera o tempo cirúrgico, facilita a cirurgia. E eu estou criando um benefício para o paciente pelo fato de estar aumentando a espessura do tecido. Eu estou melhorando o fenótipo, Lembrando que o fenótipo periimplantar ele se caracteriza pela espessura do tecido, a espessura do osso. Ele caracteriza pela quantidade de tecido queratinizado e se caracteriza também pela distância da crista óssea até a margem gengival. Então, são esses 4 aspectos que caracterizam o fenótipo periimplantar. Aqui uma visão incisal da área enxertada. Desculpe, gente. Esse aqui é agora um outro caso, Então, vejam que ainda não foi feita a coroa final desse paciente, Mas eu prometo para vocês que ao longo do tempo eu vou mostrar toda a sequência do caso, tá? Dúvidas? Tudo certo? Tem uma aqui, Ivan. O Frederico mandou. O Ossex pode ser utilizado para regenerar osso em implantes já instalados que perdeu osso em altura ou espessura? Pode sim, Frederico. Pode sim, não tem problema. Ele é feito para regeneração tecidual guiada também, óssea guiada, desde que, eu sempre falo, desde que respeitemos a biologia. Esses dias, um colega me perguntou, Ivan, eu posso fazer uma regeneração tecidual guiada em um molar classe 3 de Furca? Obviamente não vai funcionar. Classe 3 de Furca é exodontia, o tratamento para molar superior.
Ok? Então, classe 3 não tem biologia, não existe tratamento para, não vai regenerar uma classe 3 de furca. Então, por isso que a gente tem que lembrar que esse material não é milagroso. Eu preciso respeitar a biologia, ok? Então, Frederico, dá sim. Desde que respeitemos a biologia, vai funcionar. Deixa eu mostrar um caso para vocês de recobrimento radicular e melhora de fenótipo. Tá? Esse paciente não tem muita coisa para recobrir, né? Não tem muita coisa para recobrir, mas foi feito lá no curso esse paciente, tá? Fizemos o quê? Uma técnica de Zucchelli, onde é aquela que a gente utiliza um dente eixo. As incisões são diferentes para vestibular, para mesial e para distal. A gente inicia um retalho total e faz um retalho dividido após a junção mucogengival para dar mobilidade para esse retalho. Ó. Olha aí, ó. O retalho de Goldman me dá essa característica. Eu tenho possibilidade de tracionar esse retalho. O que eu faço agora? Eu vou lá e coloco o meu Ossex Volumax. Instalo o Volumax para substituir o meu enxerto de tecido conjuntivo. Então, será que eu vou suturar? Né? Como que eu vou suturar esse tecido? Quando a gente faz um enxerto de tecido conjuntivo associado à técnica de Zucchelli, uma técnica de tracionamento coronal qualquer, a gente precisa fazer, independentemente do retalho, a sutura do conjuntivo. Ok? Por quê? Porque quando eu mexer o lábio, não vai mexer o conjuntivo lá dentro. Essa é uma técnica clássica, segundo o Pat Edward Allen, que é um grande periodontista americano que precursor de várias técnicas, né? Ele fala o seguinte, que a gente precisa suturar o conjuntivo independente do retalho, ok? No entanto, como é difícil suturar o Ossex Volumax, porque vai romper, assim como uma matriz dérmica, né? O Marcelo Nunes está aqui conosco, tem vasta experiência no Fibroguide, sabe que não dá para suturar. Se a gente suturar, vai romper, vai rasgar. Né? Então, o que acontece? A gente vai ter que estabilizar ele junto com o retalho. Então, infelizmente, né, a gente vai ter que suturar, ou felizmente, porque facilita a cirurgia, a gente vai suturar o Ossex Volumax junto com o retalho. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer a técnica da sutura suspensória, onde a gente vai tracionar e junto com o retalho a gente vai suturar o Ossex Volumax. Ok? Então aqui, ó, o que a gente consegue perceber? Vocês conseguem perceber lá em cima, no fundo do vestíbulo? Olha como dá para ver um branquinho ali, um amarelinho. Aquilo ali é o Ossex Volumax posicionado. Isso aqui, ó, 2 meses de pós-operatório, olha, né? Claro que está remodelando, vai ter todo um processo aqui, mas olha o Volumax ainda lá dentro. Não sei quem perguntou, Cris, me perguntaram sobre quando que ele reabsorve, né? Então aqui, ó, 2 meses de pós-operatório, ainda não foi tempo, 60 dias, não dá tempo ainda do Volumax se transformar em osso, se transformar em tecido mole, né? Ele está lá presente ainda. Então, a partir de Foi a 6 Flora. meses, a partir de 6 meses, 1 ano e meio, que ele vai começar a ser realmente reabsorvido e se transformado em tecido conjuntivo. Ali, olha só o volume, né? A gente já consegue ver um volume no tecido, um aumento do fenótipo, né? É uma alternativa, tá, gente? Lembrando que não é o padrão ouro, tá? O padrão ouro é o conjuntivo. Para quem trabalha, para quem é periodontista e trabalha com conjuntivo, sabe que o padrão ouro é o enxerto de tecido conjuntivo, tá? Certo, gente? Lembrando agora de um outro assunto interessante, né, que foi me perguntado, acho que foi o Frederico que perguntou a respeito da preservação óssea alveolar, né? Então aqui é um dilema quando a gente faz uma extração, né? Quando a gente faz uma extração, a gente precisa fazer o quê? Fazer a preservação óssea, né? Como que eu posso fazer? Posso fazer a extração, colocar o enxerto, botar a membrana para depois colocar o implante. Ou seja, eu tive 2 complicadores aqui. Eu tive que usar uma membrana e um enxerto, né? Eu posso fazer o quê? Posso extrair, botar um plug de colágeno e depois, quando for colocar o implante, ainda fazer mais um aumento ósseo horizontal. Né? Eu vou usar mais 3 biomateriais aqui. Ou eu posso fazer o quê? Uma extração, só colocar o Ossex Bone, não preciso colocar membrana. Por que eu não preciso colocar membrana, Ivan? Porque o Ossex Bone ele é reticulado. Lembra que eu falei que essa reticulação dá resistência ao biomaterial em função das enzimas presentes na cavidade bucal? Então, quando eu coloco o Ossex Bone, ele tem essa reticulação, ele não vai reabsorver e eu posso esperar o período de cicatrização entre 4 a 6 meses e instalar meu implante. Então, complica menos,
é mais barato e vou ter osso do próprio paciente, né? Essa é a grande vantagem. Aqui mostrando, ó, pode fazer um ponto em X, né? Faz a extração, coloca o Ossex Bone, faz um ponto em X e deixa lá sem precisar membrana. Aqui 4,5 meses, 4 meses e meio eu tenho esse padrão ósseo ali. Casos, consultório, né? Ó, exodontia, foi feita a exodontia daquele dente fraturado e com lesão, foi o 24. Olha lá. Olha que interessante. Aqui a gente tem um acompanhamento da tomografia, tá? Tem o dente 24, onde foi colocado o implante na raiz palatina desse 24. Aqui para vocês verem uma noção, né, da fotografia, a parte clínica. Ó, foi feita a exodontia, então. Na exodontia foi colocado o implante imediato na raiz palatina, no espaço da raiz palatina daquele 24. E aí foi preenchido. Vocês estão vendo como é que é o preenchimento? A gente pega fragmentos do Ossex Bone e seco mesmo, vai colocando lá dentro e sendo embebido o sangue do próprio paciente. E aí, né, depois disso, sem sutura, sem nada, a gente faz o provisório, deixa como está ali mesmo, deixa como está, ó, deixa do jeito que está. 5 meses de pós-operatório com provisório, 5 meses de pós-operatório, uma visão antes, logo imediata, 5 meses. E aqui, o mais importante, gente, olha que legal, olha que interessante aqui, ó. Pós-operatório de 5 meses, tá? Olha o implante instalado, se foi feita a tomografia. Olha na vestibular ali, Marcelo, olha só o volume que está ali do Ossex, né? O que eu quero fazer? Eu quero acompanhar esse caso depois de uns anos e medir o tanto que eu tinha de osso ali 5 meses de pós-operatório para ver se há uma remodelação, para ver o que acontece. Mas é aquilo que eu já te falei, o paciente tem um fenótipo, né, em relação aos dentes dele, em relação à estrutura óssea dele, é exatamente ali que vai ficar o meu Ossex Bone, né? Ele vai remodelar e vai ficar no nível dos outros dentes. Então, do ponto de vista funcional, né, vai ser bastante interessante. Aqui a gente consegue ver cortes, né, axiais em vários momentos ali, dependendo de apical para cervical, onde a gente consegue ver também. Olha lá, Marcelo, na vestibular, tá vendo ali, ó? Ele vai manter aquela linha dos outros dentes, tá vendo ali, ó? Ele vai manter aquela mesma linha. E aqui um ano de pós-operatório, já com a coroa final, né? Então a gente consegue ver uma visão vestibular, uma visão incisal da coroa cimentada, né? E é isso aí. Vamos mostrar um outro caso também, olha só, mostrando aqui como que a gente utiliza o Ossex Bone, né? Então a gente abre ele do envelope, pode utilizar ele seco, cortar ele seco mesmo com uma tesoura, com uma lâmina de bisturi, tá vendo ali, ó? Ó, ele tem que ser usado assim, leva na boca do paciente direto ele seco. E o Ossex Volumax e o Ossex Plus, não, eles precisam ser hidratados com soro fisiológico, né, ou com o PRF, o IPRF, fica a critério de vocês. Aqui, né, fazendo uma reconstrução também de um premolar também, também de um 24, tá? Olha lá, ó. Olha lá, tá vendo lá, o Marcelo? A gente vai colocando o Ossex, preenchendo ali com o Ossex Bone. E ainda, né, mesmo com retalho, a gente vai utilizar um Volumax ainda em cima, para dar mais volume ao tecido mole, para melhorar o fenótipo dessa região. Tá vendo lá? Ó? O próprio, não precisa nem estabilizar ali, o próprio retalho estabilizou. Quando o retalho é menor, é pequeno, o próprio retalho estabiliza ele. Imediatamente, não, isso aqui já é 7 dias, tá, gente? Me perdoe. 7 dias de pós-operatório, 7 dias de pós. Aqui a radiografia também, 7 dias de pós-operatório. Aqui já é no tempo da cimentação da coroa, para vocês verem como é que estava aquela região ali. E o mais interessante, quero mostrar para vocês a tomografia desse caso também. Né? Olha lá, olha que interessante ali, ó, o volume que foi preenchido de Ossex e a reconstrução, tá vendo? Ó? E aqui um ano de pós-operatório, tá? A coroa já instalada, um ano pós-operatório.
e aqui uma radiografia, um pós-operatório de 1 ano após o procedimento cirúrgico. Ok, gente? Então, aqui é só mostrando para vocês que esse fato de a Ossex Plus e a Ossex Volumax, né, elas têm essa característica de fazer a ossificação. Essa ossificação é o processo de transformar o biomaterial em osso, né? Então, tem vários cortes histológicos mostrando que isso efetivamente acontece, né? E também aquele dilema quando a gente utiliza a BioGuide, né? A diferença entre a BioGuide e a Ossex Plus, né? Que a Ossex Plus ela é de colágeno tipo 1, ela é quebrada a nível molecular, né? Os telepeptídeos são removidos, na BioGuide não. Veja que a BioGuide é um colágeno natural, um tecido natural, né? Na BioGuide não tem cross-linkagem, na Ossex Plus sim, ela é cross-linkada com açúcar, com ribose, ela ossifica, a BioGuide não ossifica. A Ossex Plus, ela fica como barreira entre 4 a 6 meses, então tanto é verdade que quando a gente abre o retalho, a gente vê uma escama, como se fosse a membrana ainda intacta naquela região, e já na BioGuide, ela, né, 2 a 4 semanas. A Ossex Plus, ela é resistente à degradação quando exposta, a BioGuide não. E existem algumas diferenças de manipulação entre elas, que eu falei para vocês, né? A BioGuide, a vantagem dela é que ela estica, essa é uma vantagem do biomaterial, por causa que ela é um tecido nativo, então eu consigo fazer a técnica da salsicha, eu consigo esticar, colocar taxinhas, essa é uma vantagem da manipulação da BioGuide. Já a Ossex Plus eu não consigo esticar, porque se eu esticar, eu vou rompê-la. Eu preciso, no mínimo, ou pelo menos parafusar, né? Ou usar a técnica do laço. Né? Parafusar consigo sim, né? Mas não esticar. E aqui mostrando as evidências científicas em relação à resistência à reabsorção e à degradação. Mostrando que a OP ali, né, a Ossex Plus, ela tem mais resistência à degradação, mais resistência quando exposta à cavidade bucal, em relação às outras membranas que a gente tem no mercado, né? Então aqui as diferentes materiais, a Ossex Plus é uma membrana de 0,2 finíssima, fina, né? Assim como a BioGuide. A Ossex Volumax ela tem um volume de 2 milímetros de espessura, é uma matriz colágena, e o Ossex Bone é uma esponja de osso. É o colágeno, ele tem 80% de colágeno suíno reticulado com 20% de microesferas de hidroxiapatita não sinterizadas. Essa é a composição. Ele é um pouquinho diferente do Bios Collagen. O Bios Collagen ele tem 90% de colágeno e 10%, desculpa, 90% de hidroxiapatita e 10% de colágeno, né? Essa é a composição do Bios Collagen. Aqui, então, as características da membrana, né? Da Ossex Plus. Vou passar isso aqui, passar os tamanhos dela também, depois isso é fácil de ver num folder, é fácil de ver num catálogo, né? Ele tem medidas semelhantes à da Ossex, da Bios. E para mim o mais interessante que é esse Ossex Volumax, que é uma matriz colágena, multicamadas, né? Ela tem um colágeno mais espesso nas extremidades e um colágeno menos denso no centro. E ela é interessante que ela hidratada, ela se expande e podendo ser dobrada, inclusive, ela não tem lado, tá? Todo mundo sempre me pergunta, tem lado para usar? Não, não tem lado para usar. Ela pode ser usada em qualquer lado, inclusive pode ser até dobrada, né? Garantindo um volume aí de mais de 4 milímetros de espessura. E ela tem as medidas, né? A pequena, que geralmente dá para um dente unitário, a média 15 por 25, a larga, que é 25 por 30, e tem essa mais compridinha, essa longa, que é de 10 por 40, que é feita para fazer recobrimentos radiculares. Né? É bem interessante para recobrimentos radiculares. Então, mostrando aqui essa matriz, né? Ela tem uma camada densa nas extremidades e uma camada menos densa, de tipo um gel assim no meio entre elas, que faz com que tenha essa característica muito peculiar e diferente, nada igual no mercado. E o Ossex Bone, né? O Ossex Bone, que é a esponja de colágeno que ela é feita para fazer
levantamentos de seio, preservação ósseo-alveolar, enxerto, aumento de ganho horizontal e vertical, enxertia em defeitos ósseos, para a reconstrução de defeitos ósseos periimplantares, regeneração tecidual guiada, né? E aí vai da criatividade de cada. E aí ele tem as medidas, né? Que geralmente o 5 por 5 por 5, que equivale aí a um Bios Collagen de 100 miligramas. Tem o médio, que é o 5 por 5 por 10, que ele está aí em torno de um Bios Collagen de 250 miligramas. E tem o grande, que é o 5 por 10 por 10, que equivale aí mais ou menos aí a um Bios de 500, um pouquinho menos, um Bios de 500 miligramas, um pouquinho menos, sabe? Então é mais ou menos essas medidas, para quem está acostumado a usar o Bios, é mais ou menos essas medidas. O Ivan, o Ricardo até perguntou, para preencher um alvéolo de um molar, quanto de Uhum. Ossix Bone é necessário? Pode ser o médio, para sobrar bastante, é o médio, tá? O small ele é feito para utilizar em dentes anteriores, preservação alveolar em dentes anteriores. Então, quando a gente quer usar em molares, utilize o médio. Ok, gente? Então, o que é importante, né? Que às vezes a gente escuta opiniões que nos satisfazem, mas não ideias que nos levem a reflexões, né? Então é isso que a gente precisa pensar, né? O que eu quero para o meu paciente? Eu quero ter a minha marca no meu paciente daqui a 20, 30 anos, ter ali o biomaterial naquela região, impossibilitando até às vezes o paciente de fazer doação, né? Alguma coisa nesse sentido. Ou não, eu quero um biomaterial que seja completamente absorvível, um material que só ele permita que haja osso do meu paciente para que eu possa instalar meu implante em osso com um sistema de Havers, como eu falei, como canais de Volkmann, como aquela matriz óssea com osteócitos, osteoblastos, osteoclastos e um metabolismo, uma fisiologia óssea saudável. Ok, a gente precisa ter uma coisa que realmente faça isso. E aí a resposta é a utilização dos materiais da Ossix. Ok, gente? Então é aquela história, né? Às vezes a gente está com a roda na mão, a gente mostra a roda e o cara ainda quer usar uma roda quadrada, né? Um dispositivo quadrado ali para poder andar na carroça dele. É mais ou menos isso, né? É um biomaterial de última geração que a gente tem à nossa disposição, né? E, claro, realmente vai do nosso intuito, da indicação, né? Se eu quero que o material não reabsorva, né? Quero manter uma estrutura, utilize um material de primeira geração, né? Ok? É a indicação. Se eu quero que instalar um implante posteriormente com vida, com osteócito, então a gente precisa pensar diferente. Tá ok? Agradeço imensamente a presença de todos os colegas aqui, especialmente o Marcelo, a Juliana, todos que estavam aqui junto conosco, né? Que eu me lembrei. É um prazer estar junto aqui, compartilhando casos nossos, que eu estou aprendendo junto com vocês. Eu estou aprendendo junto utilizando esse biomaterial, né? É recente no Brasil, é novo no Brasil, tem cerca de 2 a 3 anos aqui no Brasil, mas já fora do país já existe há mais de 15 anos, né? Certamente há mais de 15 anos, mais gente usando nos Estados Unidos, na Europa, e aí a Dentsply, graças à Dentsply, ela trouxe essa tecnologia para a gente poder utilizar aqui no Brasil. Tá bom, gente? Obrigado, fiquem com Deus, boa noite para vocês. Estou à disposição se quiserem tirar alguma dúvida em relação ao biomaterial, em relação ao uso, né? Como eu falei, a gente está aprendendo, mas a gente pode dividir, compartilhar essa experiência com vocês também, tá bom? Obrigado. Show, Ivan, obrigada. Ó, só tem mais uma última pergunta, que é do Frederico. Ele perguntou se você acha interessante usar dupla membrana para regeneração óssea. Sempre, sempre. Não precisa usar a Ossix Plus, tá, Frederico? Pode usar a Ossix Volumax dupla, como eu usei naquele primeiro caso. Dá para usar ela dupla, sim, sabe? Ela funciona super bem usar dupla. Deixa eu ver, tem mais aqui. O pessoal só está agora agradecendo e dando parabéns. Obrigado. Ivan, conforme a gente combinou, né, no começo da aula, a gente sempre deixa para o professor escolher uma das perguntas que ele achou mais interessante, que poderia acrescentar mais, né? Porque não existe pergunta ruim e nem melhor, né? Então, aqui
que você achou mais interessante para que a gente possa bonificar com O Marcelo é o ganhador. O Marcelo é o ganhador da pergunta. O Marcelo ganha Porque, todas aqui, sabe, é sacanagem. O Marcelo é um cara inteligentíssimo. O cara vai, ele pensa muito. Assim, ó. Então, assim, ó, é uma pergunta, né, que muita gente não se toca, porque assim, ó, o que que vai acontecer, né? O Marcelo fez a pergunta, pô, Ivan, será que aquilo, se eu aumentar aquilo, vai permanecer? Né? É uma pergunta que a gente tem dúvida, né, o que que vai acontecer. Mas é só lembrar que o que vai ter ali é o osso do paciente e vai remodelar. Né? Então é uma pergunta que fica, né? Se eu quero manter aquele osso, manter aquele volume e não ter osso, então sim, eu vou colocar um biomaterial de primeira geração. Mas, caso contrário, né? Aquilo que a gente sabe, Marcelo, aqueles seios maxilares, né? De pacientes que têm os molares e pneumatizou, o que acontece? Ele contorna as raízes, né? Isso é um processo natural, né? E vai acontecer a mesma coisa, vai remodelar até onde o fenótipo do paciente, até onde a biologia do paciente permitir, né? É isso aí. Mas a pergunta do paciente, do Marcelo ali, para mim, foi a melhor. Show. Olha, até respondeu. Obrigada, amiga. Acredito que o uso do suporte de descompressão Barbella se encaixa muito bem com esse biomaterial. Verdade. Barbell, achei estranho, mas eu falei, vai É que que alguma coisa. o Marcelo, tu vê que o Marcelo é tão inteligente que essa técnica do Barbell Strategy vem das finanças, né? É colocar todo um peso, né, Marcelo? Tu tirou ali do Nassim Taleb, né? Do livro do Nassim Taleb, não foi? Ele Essa tá história dando risada aqui, olha. da Barbell Strategy é a estratégia Barbell. Aqui, se o cara não pode distribuir o peso, né? O teu peso, o teu halter, ele não pode ter dois pesos iguais. Ele tem que ter um pesão num lado e um pezinho no outro, né? Porque se essa é a história da estratégia Barbell. O Frederico, pois, votar no amigo não vale. Não, é que realmente, Frederico, a pergunta dele foi bem pertinente. Assim, ó, porque assim, ó, isso tudo faz a gente pensar, né? Aquilo que eu estou falando ali, a gente começa a pensar um monte de coisa. Eu já pensei as mesmas coisas que o Marcelo, né? E é realmente isso, né? Será que vai ficar? O que que vai acontecer? Né? Então, é uma pergunta muito legal mesmo, sabe? É uma pergunta interessante e que instiga a gente a compartilhar esse conhecimento, né? Porque senão a gente nem teria lembrado disso. Muito bom. Ivan, mais uma vez, então, obrigada por dividir com a gente aí seu conhecimento, seu tempo, e todo mundo que também que ficou aqui até o final. A gente teve uma boa interação, né? Foram perguntas muito legais e muito pertinentes. Então, agradecer todo mundo. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o Ivan, que ele também coloca muita coisa legal, e a gente também sempre tem coisa legal para fazer. Eu vi que algumas pessoas pediram para que a gente entre em contato, eu já anotei, tá? E quem mais quiser, fique super à vontade de mandar mensagem aqui, mandar o e-mail, o telefone, que a gente vai entrar em contato em breve, tá bom? Obrigada, pessoal. Uma ótima noite a todos. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau.